Inimigos ocultos da empreendedora. A gente está dando andamento a essa série aqui no YouTube que está agradando vocês, mulheres empreendedoras. Eu fico muito feliz por isso. E hoje a gente vai falar sobre o medo da crítica e do julgamento. Muito prazer, eu me chamo Andréa Cristina. Eu falo sobre empreender com calma, com alma, empreendedorismo feminino, para que a gente possa seguir juntas nesse caminho que é tão lindo, tão desafiador, com um pouco mais de certeza e com muito mais leveza dentro daquilo que a gente acredita e que a gente investe o nosso tempo sabendo que é o nosso propósito, sabendo que é algo que faz diferença na nossa vida e que a gente quer que faça diferença na vida das outras pessoas. Então, se você ainda não me segue aqui, te convido a me seguir aqui no canal, te convido a ativar as notificações para que a gente possa seguir juntas essa jornada e aprender umas com as outras e trazer um pouco mais de acolhimento, de fortalecimento para esse lugar de mulher empreendedora que a gente precisa tanto, né, de recursos internos e externos para poder lidar da melhor forma com o nosso empreender todos os dias. Então, hoje a gente vai falar sobre o medo da crítica e o medo do julgamento. Primeiro que eu queria que você entendesse que você é a primeira pessoa que mais tem essa questão, né? A gente tem medo da crítica do outro, mas a gente é muito crítica com a gente mesmo. A gente tem uma régua muito alta quando a gente fala da nossa própria forma de se ver e de se postar, de estar diante do mundo, diante do nosso empreender. Então, a gente tem que primeiro pensar sobre a autocrítica e não ser o algoz de nós mesmas. A gente precisa ter um pouquinho mais de autocompaixão. A gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa olhar para o nosso início do empreender e reconhecer o quanto a gente já fez, o quanto a gente já cresceu nesse caminhar, nesse caminho, para que a gente diminua a crítica e a gente comece a se elogiar mais, a gente comece a perceber o quanto a gente já cresceu nesse caminho, né? O julgamento de chegar e se cobrar, de julgar que tudo que fez não foi suficiente, tudo que fez poderia ter feito diferente. A gente precisa olhar para a nossa história e lembrar que lá, quando a gente começou, a gente fez o melhor possível com o melhor que a gente tinha. Então, normalmente, a crítica e o julgamento começam com a gente. Então, que a gente se alivie, que a gente se coloque nesse lugar de nem algoz, nem vítima, que a gente se coloque com responsabilidade, mas reconhecendo que a gente faz o nosso melhor todos os dias e também reconhecendo o que eu ainda posso melhorar, né? Melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Acho que esse é o melhor caminho, mas que a gente não anule tudo que a gente cresceu, que a gente agregou, que a gente já viveu, achando que não foi nada ou que foi pouco. Então, a gente é o nosso primeiro medo, aí a gente precisa conversar com a gente mesma e se liberar desse lugar de autocrítica e autojulgamento. Segundo, que eu queria trazer aqui, né? A gente fala de crítica, o oposto de crítica é um elogio. Então, quando a gente fala desse lugar aí de crítica e de elogio, normalmente o nosso coraçãozinho aqui, ele tem um velcro para tudo que é crítica, né? Por mais que a crítica seja construtiva, né? A gente coloca ela num lugar que é difícil da gente compreender, é difícil a gente se abrir, se permitir para esse lugar de crítica, por mais que seja construtiva. E quando a gente fala do elogio, a gente tem um teflonzinho aqui, né? Parece que passa direto. Então, veja, a gente dá foco justamente, não que não seja algo que importa, mas é algo que é menos importante. Porque muitas vezes, num mês, a gente recebe 10 elogios e uma crítica. A gente fica com o foco naquela crítica. Por quê? Porque a gente tende a olhar para aquilo que não é bom. A gente tende a trazer, né? A gente falou sobre a cultura do erro, a gente tende a focar, colocar a nossa energia no erro, na crítica e não no elogio, naquilo que não é bom e não no elogio. Então, se eu recebo 9 elogios, mas eu recebo uma crítica, parece que o meu dia acaba. Mas por quê? Porque eu não estou balizando, eu não estou
equiparando essa balança. E se eu colocar tudo na balança, eu vou ter um desproporcional aos elogios. Vai ser muito maior. Se eu souber olhar da forma correta, eu vou ter muito mais o elogio. Mas a gente coloca o peso no negativo. E aí, todos aqueles elogios, eles vão pesar menos, eles vão ter menos importância do que aquela crítica. Então, essa forma de olhar, essa forma da gente estar conversando aqui hoje, a gente entender que a crítica é um velcro e que o elogio é um teflon. É uma forma de olhar. E não é a forma mais acertada. Então, eu queria que você parasse, refletisse, se permitisse perceber nesse momento o quanto de elogio existe perto do quanto de crítica. O quanto você já caminhou, o quanto você já construiu, lembrando de quando você começou, e o quanto você ainda pode fazer, mas sem renunciar a tudo aquilo que você já fez e já cresceu, sem se cobrar num momento que não se percebe tudo aquilo que você já fez, que normalmente a gente acaba esquecendo, porque a cobrança, a crítica é muito maior. E falando de julgamento, porque acaba sendo ali, né, muito junto, então eu trouxe os dois juntos, mas tem aqui uma outra percepção, porque quando a gente fala da crítica e do elogio, a gente está falando da lente de cada pessoa. E quando a gente fala do julgamento, a gente só pensa que o julgamento é algo negativo. Mas quando alguém fala que aquilo é bom, que aquilo ele gosta, também é um julgamento. Apesar de ser positivo, é um julgamento. Se a gente fizer correlação com a crítica, é como se fosse um elogio. Mas a gente não percebe assim, quando a gente fala, tá me julgando, tá tendo um julgamento, a gente já pensa algo que seja contra aquilo que a gente sente ou que a gente pensa. E mudar essa forma de enxergar traz uma liberdade muito grande. Quando eu entendo que bom ou ruim é sempre um julgamento, eu vou colocar essa lente de uma forma muito melhor para quando esse julgamento for bom e para quando esse julgamento não for bom. Eu vou dizer, não, ela tem a liberdade de julgar que é bom e tem a liberdade de julgar que não é. Porque a gente, como no lugar de consumidora, a gente também tem isso. A gente também julga de acordo com os nossos parâmetros, com as nossas crenças, com aquilo que a gente enxerga. Então, se eu me coloco nesse lugar, eu fico muito mais leve em relação às reações, às opiniões das pessoas, né? Até porque isso é uma coisa muito importante. Opinião é algo que eu expresso a partir daquilo que eu acredito, e não necessariamente é uma verdade absoluta. Opinião é algo que eu coloco diante de um fato. Fato é o que existe, é o que acontece, mas a opinião é algo que é a partir daquilo que eu acredito. Por isso que as pessoas divergem tanto diante de um fato. Por quê? Porque coloca-se sentimento, pensamento, emoção, as vivências, as experiências, tudo isso como um grande conjunto de registros para que ela interprete aquele fato do jeito que faz sentido para ela. Então, quando a gente compreende isso, é um lugar de alívio, é um lugar de tranquilidade, porque por mais que ela veja como bom ou como ruim, ela está vendo a partir da percepção dela, e que não precisa ser verdade absoluta. Por isso que eu vou trazer aqui para você algo que é muito importante, a nossa consciência. Quando a gente fala da crítica, do julgamento externo para nós, a nossa consciência precisa falar muito mais alto. Aquilo que a gente acredita, que a gente conhece, que a gente sente da gente mesmo, tem que falar mais alto. Por quê? Porque o que vem do outro é de acordo com a lente dele, com a vivência dele, com a opinião dele. Não é você virar as costas para o mundo e você ser inflexível em relação a tudo que você faz. Não é isso, mas é a gente lembrar de filtrar tudo aquilo que a gente ouve, da gente analisar, da gente refletir. E a partir do que a gente tem de consciência do nosso empreender, da gente como pessoa, de todo o nosso melhor que é colocado todos os dias na nossa vida, no nosso empreender, a gente começar a aprender a separar e não deixar que essas coisas atinjam o nosso potencial, que essas coisas atinjam a nossa forma de entrega
daquilo que a gente decidiu fazer. Então, filtro, né? E lembrar que a gente podia tentar inverter, né? Teflon para as críticas e velcro para os elogios, para a gente poder ter aí um pouco mais desse combustível para todos os dias a gente estar levantando feliz, determinada, com comprometimento a favor daquilo que a gente acredita, né? Mas antes de tudo, a nossa consciência, que a nossa consciência seja a nossa força motriz, que a nossa consciência seja essa retroalimentação de tudo que a gente precisa, porque se não vier o elogio e se vier muito a crítica, a gente vai estar sempre com a nossa consciência expandida, tranquila, focada, compreendendo que a gente está fazendo o nosso melhor e que a gente precisa ser a nossa maior fonte de elogio, a nossa maior fonte de julgamento a partir de todo e qualquer fato, e que a gente lide sempre com verdade, com honestidade, com amor em relação a nós mesmas, em relação àquilo que a gente faz, porque é só a gente que sabe o que a gente faz, o que a gente é e o que a gente tem dentro do nosso coração. Espero que tenha feito sentido, o vídeo deve ter ficado bem compridinho, mas é um assunto importante e é um assunto que traz muita liberdade no ser e no fazer, quando a gente compreende sobre crítica e sobre julgamento. Me conta aqui embaixo se fez sentido, me segue no Instagram, @andrea.cristina.ac, tem muito conteúdo lá também, e eu vou gostar muito de seguir com você por aqui e por lá, porque seguindo juntas, a gente acaba sendo muito melhores e acaba podendo muito mais. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.